Tessalonicenses capítulo 5, verso 19. 1 aos Tessalonicenses 5, 19. A irmã acabou de citar o 5, 17. Então vamos ler 2 passos para frente agora. Pode ler comigo, que é um versículo pequenininho, 4 palavras. E é muito interessante esse texto. Quem encontrou, leia comigo. Não extingais o espírito. Numa outra tradução diz, não apagueis. Numa outra tradução diz, não abafem. E numa outra ainda diz assim, não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Interessante, né? Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, soberano, autônomo. Mas Deus é tão assim, tão amigo, né? Que Ele permite até que que alguém atrapalhe Ele. Mas é claro que do nosso lado é cooperar com o Espírito, jamais atrapalhá-lo. Vamos repetir de novo então a primeira expressão? Não extingais o Espírito. Oremos. Querido Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Santo Deus, oramos para que a Tua presença, o Teu Espírito, a Tua unção e a virtude de Deus esteja aqui conosco. Enquanto pregamos, o Senhor fala, o Senhor escreve a palavra em nosso coração, o Senhor promove, Senhor, as transformações e os milagres. Louvado seja Deus. Obrigado, Jesus. Podeis sentar. Amém. A expressão não apagueis o Espírito nos faz pensar no fogo como um símbolo do Espírito Santo. Por que Deus usou o elemento fogo para nos falar do seu Espírito? Eu vou dizer para você que eu creio que é exatamente porque, em muitos aspectos, o Espírito Santo e o fogo têm semelhanças. Pensemos um pouco sobre a propriedade do fogo, o fogo comum, o fogo que nós conhecemos. Primeiro, é um elemento imaterial. O fogo não é uma coisa material, tangível, que você pode segurar, esticar, quebrar. Você não pode embrulhar o fogo, não pode encaixotá-lo, não pode pesá-lo, não pode amassá-lo, não pode torcê-lo. Fogo é misterioso. Você nunca tinha pensado talvez nesses detalhes, né? Porém, o fogo pode ser usado como um símbolo, uma comparação com o Espírito Santo. Alguns povos da antiguidade chegaram mesmo a adorar o fogo. Claro, idolatria. Mas eles chegaram a adorar pelo fato de que o fogo sempre causou um espanto, um certo temor. O fogo tem uma influência decisiva sobre a matéria criada. Quase toda a matéria, boa parte das matérias podem ser destruídas pelo fogo. Até o aço pode se fundir pela ação do fogo. Imagine os irmãos, até o aço. As siderúrgicas, elas trabalham com aço e com um tipo de fogo numa temperatura altamente acionada e é capaz de derreter o aço. Mesmo o fogo então sendo algo assim tão misterioso, nós primeiro sabemos que ele é tangível. Tangível pelo calor que ele emite, dá para sentir, né? Visível pela luz que produz e real pelos efeitos que ele deixa por onde passa. Basta ver as reportagens das grandes queimadas no Brasil e no mundo afora, os efeitos devastadores que o fogo causa. 3 perguntas para você pensar depois um pouco mais. De onde vem o fogo? A gente só sabe que se friccionar 2 pedras da faísca, a gente pode conseguir fazer fogo. Se ficar friccionando uma madeira na outra por muito tempo, rapidamente também aquece, pode gerar fogo. Mas isso não é ainda uma explicação completa, né, de onde vem o fogo. A segunda pergunta, para onde ele vai depois que termina o incêndio? Ele deixa de ser? Ele deixa de existir? Mas a qualquer momento é possível reativá-lo. Então a pergunta é, o que é necessário fazer para ele voltar? Graças a Deus que o fogo, comparando com o Espírito Santo, tem essa propriedade. Ele pode apagar, mas ele pode ser aceso novamente.
Houve épocas que a igreja ficou praticamente sem o fogo do Espírito, quase total. Eu já disse para os irmãos que houve altos e baixos, e nós estamos passando em um tempo em que essa experiência gratificante e gloriosa do batismo com o Espírito Santo praticamente estava quase extinta de uns anos para cá. Quase ninguém mais falava em línguas, quase ninguém mais orava em função de buscar o dom. E se o Senhor está movendo novamente, realmente está movendo isso em nosso coração, começando aqui em nossa igreja, em nossa comunidade, pode ser então que Deus está nos fazendo ver que, mesmo depois que o fogo apaga, é possível reacendê-lo. E talvez Ele esteja incumbindo eu e você de reacender este fogo, começando no nosso coração, depois para alastrar e pegar no coração de muita gente por aí afora. O fogo é um sinal da presença de Deus na Bíblia. Não todo fogo, mas aquele fogo milagroso que aparece, que manifesta em situações inéditas, exclusivas, apareceu na Bíblia como um sinal da presença de Deus em muitos eventos. Como, por exemplo, quando Moisés estava para ser chamado por Deus, para se tornar um libertador, o maior líder de todos os tempos, a Bíblia diz que ele estava num deserto, onde havia algumas poucas árvores, arbustos, e então, num dado dia, num dado momento, a Bíblia diz que ele viu uma sarça pegando fogo. Quando ele virou para ver, a voz de Deus bradou do meio do fogo, e dizendo a ele: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é santo. E a Bíblia diz que apareceu-lhe o anjo do Senhor em chamas, no meio da sarça. Outra experiência tremenda do povo de Deus foi a coluna de fogo no deserto. Quando Deus tirou o povo do Egito, a Bíblia diz: e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Mas quando Jesus estava para começar o seu ministério, João Batista, que era o seu precursor, foi pregar nos desertos da Judéia, e a sua mensagem era a seguinte: eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3,11. Muitos intérpretes da Bíblia acreditam que esta expressão foi que exigiu a manifestação no dia de Pentecostes das línguas como que de fogo, para identificar com o batismo de Jesus. Mas outros estudiosos também vão mais adiante e diz que a ação do fogo junto com esse derramar do Espírito tem a ver com a ação de Deus em nossa vida, purificando, refinando o nosso caráter, a nossa vida espiritual, dando-nos uma qualidade espiritual mais elevada, mais perfeita, mais completa. Assim como o fogo tira a escória do ouro, quando é fundido, levado pelo ourives, para fazer aquela purificação, o fogo purifica o ouro. Então assim também o Espírito Santo vem com fogo e traz algo de Deus que purifica a nossa vida. No dia de Pentecostes está escrito: e de repente veio do céu um som como de um vento, veemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. O mistério do fogo, quando aplicado ao Espírito Santo, fala da sua soberania e da sua divindade. As condições essenciais para haver fogo no plano natural, revela algumas coisas muito importantes que nos ajudam a entender um pouco sobre o Espírito Santo. Vamos ver, são 3 fatores essenciais para botarmos fogo em alguma coisa, para incendiarmos alguma coisa. Precisa 3 coisas acontecerem. É preciso ter um combustível. Segundo, tem que gerar um calor. Terceiro, tem que ter oxigênio. Vamos por etapa. O combustível.
O Espírito Santo, como fogo, precisa então de alguns elementos para ele operar. No Velho Testamento, os sacerdotes não podiam deixar faltar lenha sobre o altar dos holocaustos, porque o fogo tinha que arder continuamente. Então o combustível para o fogo do altar do tabernáculo era a lenha. Se faltasse a lenha, faltava o fogo. E Deus disse: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Hoje nós precisamos de dois materiais essenciais para manter o fogo do Espírito Santo aceso na igreja, em nossas vidas e em nosso coração. É exatamente o combustível que mantém o fogo do Espírito aceso. Quais são eles? Primeiro, oração. Segundo, a fé. Precisamos de oração. É só diminuir a oração da igreja que acaba o sobrenatural. É só acabar com a oração na igreja que acaba o batismo com o Espírito Santo. Essa tem sido talvez o grande problema da igreja do século 21. Canta muito, prega muito, até demais, até acho que mais do que precisa, mas ora pouco. Aí é o seguinte, os crentes estão crescendo a cabeça e diminuindo o coração. Crescendo a cabeça que está sabendo bastante. Isso é bom, é ótimo. Mas está crescendo irregular esse corpo. É preciso crescer uniforme. Então, diminuir a oração é tirar o combustível que mantém a chama do Espírito Santo acesa na igreja. Segundo, precisamos da fé. Precisamos da fé. A fé opera por meio da palavra. Romanos 10:17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Quando Pedro chegou lá na casa de Cornélio, a Bíblia registra, dizendo Pedro ainda estas palavras, ou seja, a pregação da palavra. Caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Por que o Espírito Santo achou um lugar adequado para descer na casa de Cornélio? Porque eles estavam ávidos para ouvir a palavra. Quando Pedro chegou, chegaram a ajoelhar aos pés dele e dizer para ele: diga tudo quanto por Deus te é mandado. E Pedro disse: levanta, eu sou homem como vocês, e tudo que Deus me disser eu vou falar, sentem-se. E Pedro começou a pregar e foi interrompido no meio da pregação, enquanto ele falava de que Cristo era aquele que veio para remir os nossos pecados. Aqueles italianos da corte italiana, amigos de Cornélio, centurião, estavam todos crendo na palavra, e o Espírito de Deus então veio e entrou no coração. Precisamos de fé para crer. É por isso que as criancinhas vêm, ajoelham aqui na frente, de repente Deus dá o batismo com o Espírito Santo, porque elas creem sem duvidar. Esta foi a nossa primeira mensagem nessa semana. As crianças creem, glória a Deus, que bênção que as crianças creem. Aliás, as crianças, Jesus tomou uma criança e disse: olha, aprendam com elas. Então o que mantém o fogo do Espírito Santo aceso? Dois elementos que são combustíveis, nós vimos, que é a oração e a fé. O calor, nós falamos que são três coisas que vai produzir fogo. Primeiro, o combustível. Segundo, o calor. Quando você pega a lenha molhada, a lenha muito verde, fria, e tenta fazer um fogo, às vezes dá muito trabalho, dá muita fumaça. Mas se você insistir e continuar esquentando aquela madeira, por mais que ela esteja úmida, ela vai aquecendo, ela vai secando e ela vai acabar pegando fogo. É preciso gerar calor. Quem já morou em fazenda, quem morou em lugares desertos, precisou de cozinhar num fogão a lenha, sabe, a gente pega a lenha, às vezes ficou na chuva, né, à noite, choveu, e fala: ih, a lenha está molhada, agora como é que faz o café da manhã, como é que faz a comida? Eles não traz para cá, coloca no fogão, vamos colocando fogo aqui, papel de um lado, papel do outro, vamos derramando um pouquinho de óleo aqui, e vamos esquentando, e é igual você faz também com a churrasqueira no domingo, que você vai fazer aquela carninha gostosa. Você vai esquentando, depois tem que dar uma abanada, às vezes tem que soprar, e de repente a fumaça arde no seu olho e tal, mas daqui a pouco o calor produz, favorece, colabora e há fogo. O fogo vem, o fogo pega de novo. O que é esse calor que aquece,
esse fator que trabalha junto com o combustível para fazer chamas. O Espírito Santo precisa de encontrar essa condição térmica no espírito nosso, adequada para começar sua ação em nós. Isso se chama fervor espiritual. Não sejais vagarosos no cuidado, sedes fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Romanos 12:11. O salmista nos ensinou como é que você põe calor na sua vida espiritual. Você tem que já chegar na igreja fazendo o que a Bíblia manda: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, entrai pelas portas dele com louvor, em seus átrios com hinos. Comece a glorificar a Deus. Smith Wigglesworth, que ressuscitou muitos mortos e mandou muitos paralíticos a saírem das suas cadeiras, e curou cegos e curou mudos, foi um irmão que não era nem ordenado a ministério, era um irmão comum da igreja. Mas esse irmão Smith foi usado tremendamente pelo Espírito Santo. Então um dia perguntaram a ele: irmão Smith, qual é o segredo? Como o senhor pode dizer para nós que tem essa virtude tão grande? Ele disse: irmão, quando eu chego numa igreja que está todo mundo quieto demais, calado demais, todo mundo está assim meio que no natural, eu começo a movimentar o Espírito Santo na minha vida. Interessante, Deus permite que você movimente o Espírito Santo na sua vida. Como é que ele fazia? Ele dizia: eu começo a levantar minha mão, dar glória a Deus, eu começo a falar em línguas, fica muita gente espantada, né? Principalmente nas épocas dele, ele ia em igrejas até tradicionais, que o pessoal não tinha coragem de falar nem amém dentro da igreja. Ele disse: eu começo a movimentar o Espírito Santo dentro de mim, 10 minutos depois eu estou cheio de fé, de autoridade, e Deus começa a operar os seus milagres. O oxigênio, terceiro fator importante para gerar fogo. Irmão, deve haver um contínuo suprimento de oxigênio para alimentar a combustão, o fogo. Isto fala de um ambiente adequado para o Espírito Santo agir. O ambiente então da oração, da adoração, do temor, do respeito, é um oxigênio ideal para que o fogo do Espírito Santo comece a arder, propagar. Por isso que eu pedi hoje, diz: olha, que nós começarmos a orar, ninguém aproveita do momento da oração para conversar, para trocar ideia, não. Se precisar de arrumar alguma coisa diferente, entra, sai, arruma quietinho, discretamente. Por quê? Porque nós precisamos de um ambiente adequado, é o oxigênio. Como é que está o oxigênio que nós estamos liberando um oxigênio adequado aqui para a combustão do Espírito, para o fogo do Espírito Santo? A Bíblia diz assim: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando eles foram para o cenáculo no primeiro dia, ainda não tinha tanto oxigênio, ainda não tinha tanto calor, ainda não tinha tanto combustível, mas eles começaram a trazer combustível, fé, oração, começaram a trazer o calor, fervor, glorificando, exaltando, bendizendo o Senhor, trouxeram o oxigênio, o clima, aquela condição ali de temor, de reverência. E quando chegou no 10º dia, já estava prontinho para o fogo de Deus cair. Esse triângulo, combustível, calor e oxigênio, é imprescindível. Se nós suprimirmos um dos lados desse triângulo, nós vamos eliminar o fogo. Ele não vai prosperar. A partir disso, então, nós temos que definir algumas formas que é perigosa, que pode eliminar o fogo. O que pode eliminar o fogo? Primeiro, isolamento. Quando as pessoas cozinham no fogão a lenha, quando está terminando de fazer a comida, às vezes ainda tem muito pau, muita madeira pegando fogo. Aí a dona de casa, que era inteligente, diz: puxa para trás aí uns 3 paus desse aí, para o fogo baixar um pouquinho, só ficar esquentando a comida. Aí todo mundo vai comer, mas continua esquentando, né, para a comida ficar gostosa. Aí quando termina o almoço, ela diz: agora puxa o resto da madeira, separa tudo para o fogo apagar.
Isolamento faz o fogo apagar. Este é um problema do século 21. Muitos crentes não têm mais a unidade de viver juntos, de estar orando juntos, cantando juntos, em casa, na rua, na visita, no templo, em todo lugar. Nós estamos trabalhando mais com isolamento do que com combustão. Enquanto um traz um graveto, outro tira 2 pedaços de pau do fogo. Aí o fogo vai diminuir até apagar. Outra coisa que tem prejudicado o fogo do Espírito, sempre comparando as coisas, né? Quando é o resfriamento, quando se retira o calor, também nós vamos ter problema com a permanência do fogo. É aonde às vezes joga água. Para quê? Para eliminar o calor. Aí eliminou o calor, o fogo vai apagar. Não tem jeito. Isto é uma coisa tremenda. Resfriamento vamos orar, esse negócio de ficar lá orando, lá meia hora orando, eu não dou conta de orar não, minha oração aqui é só de alguns segundos. Não, nós temos que alimentar o fogo do Espírito Santo sem retirar o calor, pelo contrário, aumentar o calor. Aumentar o calor é aumentar o ritmo da oração, é aumentar a intensidade da oração. Eu estou começando a gostar, viu? Começando a gostar, acho que nós estamos entrando no caminho e está faltando muito ainda, mas nós não vamos desistir não. É que tinha alguns irmãos aqui que não abriam a boca para orar, agora estão abrindo, graças a Deus. Tinha irmão aqui que se nós ficasse 10 minutos, se caísse um alfinete no chão a gente escutava, porque não tinha nenhum barulhinho da pardeira para impedir a gente de escutar. Agora não, agora tem uns irmãos já começam a oração, já estão gritando, falando. Para que, pastor? O senhor está incentivando nós fazermos barulho? Vamos fazer um barulho santo para Deus? Vamos fazer sim. Nós não fazíamos quando a gente era descrente lá no estádio, gritando com homens fracassados. Aqui é para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A Bíblia diz que lá no céu tem barulho. No capítulo 8 do Apocalipse, verso 1, tem uma coisa que é espantosa, né? Diz assim: e houve silêncio no céu por quase meia hora. Que coisa tremenda, absurda. No céu ter silêncio, né? Um dia eu falei para os irmãos que vou preparar uma mensagem só sobre o silêncio no céu, porque lá não é lugar de silêncio, mas a Bíblia diz que houve um silêncio no céu. É completamente anormal o silêncio no céu. Lugar de adoração, de louvores, de júbilo. Irmão, Deus instituiu muitas festas em Israel para o povo ficar um pouco mais barulhento, cantar mais, louvar mais. As caravanas vinham cantando, levantando palmeiras, folhas de palmeiras, louvando a Deus. Subia para Jerusalém cantando, chegava no templo cantando. Chegava no templo, estavam os corais, estavam os levitas com as trombetas, com os símbolos altissonantes, com os pífaros, com as harpas. E então havia um barulho santo, bonito, gostoso, espiritual. Então vamos evitar esse resfriamento. E o terceiro fator que prejudica qualquer fogo é o abafamento. Abafamento, eu explico para vocês o que é. Quando você quer apagar um fogo, se você conseguir abafar ele, para eliminar todo o oxigênio, ele apaga rapidinho, em 2 minutos. É um fogo, talvez com uma bacia, com um balde, alguma coisa. Se ele não dissolver, né, se for de plástico, ele não dá tempo. Mas se for um material que dá para abafar, vai esquentar, mas vai abafar, o fogo vai apagar. Porque senão não vai ter oxigênio, ele apaga. Abafamento, sabe o que é? Nessa igreja aqui, nenhum irmão pode falar em línguas. Cuidado, irmão, olha, esse negócio de pentecostal é perigoso. Olha, irmão, quando eu estiver pregando, ninguém pode dar um pio. Irmão, se for em línguas, pode falar em línguas, sim. Eu deixo e incentivo. Aliás, agora está precisando incentivar muito, né? A gente foi proibindo às vezes, foi tentando doutrinar demais, pôr regras demais, né? Cuidado, irmão, cuidado com questão de oração. O irmão ia orar no monte, irmão, cuidado que monte é lugar de fanatismo e tal. Aí o povo parou de falar em línguas, parou de receber o batismo com o Espírito Santo. O fogo apagou pelo abafamento. Em parte foi. Pastores ficaram sofisticados, foram para a teologia, começaram só a estudar, aí parecia que tudo era extremo.
fanatismo, isso é exagero. Exagero, aqui a igreja agora fica fraca, as conversões diminuem, o sobrenatural desaparece da igreja, o batismo com o Espírito Santo ninguém vê, abafamento. Mas esse estudo está indo muito bem, eu estou animado com ele. Deixa eu passar para umas partes finais agora. Se quisermos manter o agir do Espírito Santo, precisamos continuar colocando combustível de Deus na nossa vida, combustível de fé, de oração, de ânimo, de fervor. Precisamos conservar o nosso coração aquecido, irmãos. Nada de friagem. Na vida espiritual, friagem é sinônimo de uma coisa muito ruim. Precisamos manter uma vida de oração, de adoração intensa e de fome. Olha, irmãos, eu tenho muita preocupação, com todo respeito e reconhecimento da importância desses músicos. Mas quando eu vejo, às vezes, a gente louvar aqui, com eles ajudando, adorando, né? Geralmente eu olho, eu observo eles antes de começar a cantar e depois que termina de cantar. Agora vocês vão ficar espertos, né? Eu observo vocês. Sabe por quê? Depois que eu acabo de pregar, eu não tenho coragem de ficar passeando dentro da igreja, caçando uma desculpa para tomar água. Não, depois que eu acabo de pregar, eu fico quietinho no meu lugar ali, temendo a Deus. Quando eu vejo, isso não acontece aqui não, às vezes uma vez ou outra só, mas quando eu vejo em igrejas que aquele grupo de louvor canta tão bonito na hora que está apresentando, na realidade parece mais uma apresentação do que uma adoração. Quando acaba o louvor, os jovens saem tudo da igreja e vai fazer rodinha lá no pátio da igreja, conversar fiado na hora do culto ainda. Às vezes você quer até cantar mais um hino, cadê? Não tem ninguém aqui mais. Porque eu tenho esse cuidado com a igreja. Estou expressando agora que até os que cantam firmes aqui, dedicadinhos, gosto deles, amo esses irmãos, as irmãs que cantam, todo mundo que toca. Mas terminou de adorar, fica contemplando um pouquinho mais o Senhor. Não fica com muita sede para sair lá fora, ficar andando. Acabou de cantar, às vezes eu preciso de você de volta. Daqui 1 minuto eu resolvo que nós precisamos cantar um outro cântico. Fica quietinho, mas por aqui, ó. Se possível, para ficar aqui em cima mesmo. Por isso que põe essas cadeiras. Eu vou guardar essas cadeiras, vocês não sentam nela. Isso aí foi para vocês ficarem, os cantores, os músicos. Porque se eu precisar de vocês, estão perto do altar. Então preste atenção. Se nós queremos o fogo do Espírito Santo, vamos manter esta sincronia espiritual. Precisamos manter essa vida então de adoração, de oração. Manter a fome espiritual que determina a gente obedecer a Deus. E preste atenção no que o Espírito Santo está falando com você. Porque o Espírito Santo fala com a gente, irmãos. A única maneira da gente abafar o Espírito Santo, como Paulo disse, não extinguir o Espírito Santo, se extingue ele se nós ignorarmos a presença dele na igreja e na nossa vida. Tratá-lo como se nada fosse. Cadê o Espírito Santo? Não sei, nem sei se tem Espírito Santo aqui. Tem sim, o Espírito Santo de Deus está onde a palavra de Deus é proclamada. Então é sumamente importante a nossa atitude dentro da casa do Senhor durante toda a celebração. Desde a hora que abre o culto até a hora que diz o amém da bênção apostólica. O crente apaga o Espírito Santo quando ele deixa pecado entrar na vida dele. Se ele não corrige, ele vai entristecer o Espírito Santo. Se ele errar, deve corrigir rápido. Às vezes a pessoa esquece que ela foi escolhida por Deus, que ela tem um ministério, que ela tem uma convocação divina. E aí começa a agir igual as amiguinhas da escola, os amiguinhos da escola, fazer o mesmo que eles fazem, falar o mesmo que eles falam. Cuidado com o que você posta, cuidado com as fotos que você coloca em Instagram, em Facebook, em YouTube. Cuidado com tudo isso, que isso fala quem você é. Aí você quer o Espírito Santo para quê? Para ficar produzindo lixo? Não, você tem que ter o Espírito Santo para produzir coisas que glorificam a Deus. Reconheça que o Espírito Santo já está em sua vida. O ser batizado com o Espírito Santo, falar em outras línguas é uma experiência a mais, mas o Espírito Santo já está na sua vida.
Entenda, o Espírito Santo é o outro Consolador, que veio para ficar com você. Vamos ficar de pé. É o Espírito Santo quem nos ajuda a orar. É Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É Ele quem nos guia em toda a verdade. É Ele que nos faz lembrar as palavras de Cristo. É Ele quem testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. É Ele quem nos dá intimidade com Deus e nos incentiva a chamá-lo de meu querido Papai Celestial. É o Espírito Santo que é o maravilhoso e gentil e bondoso Consolador, Paráclito divino. Portanto, a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Se o Espírito Santo é tão gentil, é tão bondoso para nos cuidar de nós, para nos ajudar, então precisamos dar muita atenção a Ele e tratarmos Ele com amor também, dizendo para Ele todo dia: Espírito Santo, Tu és tão maravilhoso, Tu és querido na minha vida. Preste atenção às áreas que o Espírito Santo está lhe sinalizando. Ele está falando, Ele está te guiando, Ele está te advertindo. Não permita que o seu coração endureça para o lado errado. Não apague o precioso luzir do fogo do Espírito Santo em sua vida. Portanto, a Bíblia diz: se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o coração. Você está ouvindo o Espírito Santo falar com você? Ele está falando conosco neste culto, neste momento, nesta campanha. O Espírito Santo está falando individualmente, coletivamente para a igreja inteira. Ele quer que todos se rendam totalmente ao Senhor. Ele quer fazer de você um vaso de bênção. O Espírito Santo virá como fogo purificador, ungindo e consagrando você totalmente para Deus. Venha viver na presença de Deus. Bom, vamos finalizar a campanha orando aqui na frente. Hoje não vamos orar muito tempo, ok? Pode vir, por favor, a oração de encerramento e de gratidão por tudo que Deus nos ensinou, falou conosco, nos transformou, nos mudou durante esses dias e vai continuar mudando, porque só começou, né? Só começou. Glória a Deus. Pode vir todo mundo. Vamos agradecer. Agora é hora de agradecer. Você chegou aqui pela graça de Deus. Esta graça vai te acompanhar. Essa graça vai ser contigo. Mas é o seguinte, pastor, mas se Jesus quiser batizar, ainda dá tempo? Claro, Jesus é o dono da festa, é o dono da casa, né? Será, pastor, que ainda dá tempo de eu falar em outras línguas? Claro, irmão, irmã. Dá para você falar muitas línguas aqui ainda nesses minutos finais. Dá sim. Tá. Só tem que observar, irmã Ana, desculpa, viu? Mas tem que crer, viu? E eu estou falando isso para servir para todo mundo, porque todo mundo tem esse problema, não é só você não. Só que tem que crer. Pastor, fico com vergonha de falar em outras línguas. Acaba com essa vergonha. Seja cheio do Espírito Santo e esquece deste mundo. Esse mundo não tem nada para te dar, só Jesus. Glória a Deus. Começa a falar com Deus e olha para dentro do seu espírito se as línguas já chegaram. Se chegaram, não vai embora hoje sem começar a usar as línguas que Deus está te dando, não, viu? Deus ensinou a irmã Ana Paula como é que fala em língua. Eu entrei no quarto e comecei a falar em língua. É tão simples assim, é como beber um copo de água, né? Vem, Espírito de Deus, vem tomar nossos corações para Ti, Senhor. Vem tomar domínio em nossas vidas, Senhor. Abençoe desde as criancinhas aos mais idosos. Pela sua grandeza e bondade, Senhor Jesus. Nós te adoramos, Senhor, te louvamos, Pai Celestial. Aleluia, 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 Senhor. Quão grande és Tu, Senhor, capaz de nos fazer vasos somos tão frágeis, mas o Senhor é capaz de nos transformar em vasos de honra na Tua casa. Louvado seja Deus, glorificado seja o Senhor Deus Todo-Poderoso. Bem-vindo, Espírito Santo de Deus, esta jornada feliz, estes cultos maravilhosos, estes ajuntamentos solenes, estas orações, que temor, que reverência, Senhor, te adoramos, te glorificamos, Pai de amor.